Olá, turma, boa noite. Vamos aqui à nossa aula número 4 de logaritmos, tá? Isso aqui é uma revisãozinha, um resuminho da aula. Nossa nota de aula já está disponível e vamos que vamos aqui, ó. Bom, antes de falar de logaritmo, eu quero falar sobre as propriedades de potenciação, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Tome A e B. O PCB saiu estranho, hein? Pertencentes aos reais, sem zero, e M e N pertencentes aos inteiros, tá? Que o prof quer mostrar aqui? Eu quero mostrar as propriedades. Então, um A vezes A vezes A vezes A, isso aqui N vezes, isso aqui vai ser o quê? Nossa, vezes ficou estranho. Vezes. Isso aqui vai ser o quê, galera? Isso aqui vai ser A elevado a N. Tão simples quanto. Tá? Vamos para a propriedade 2. Propriedade 2 nos diz o seguinte, que um A elevado a menos N, né, M e N podem ser inteiros, podem ser negativos. Isso é a mesma coisa que 1 sobre AN. Tá? Ou seja, toda vez que você tem um expoente elevado a um número, um número elevado a um expoente negativo, é 1 sobre esse número com expoente positivo, tá? É o inverso, tá bom? Vamos para a propriedade número... Isso aqui é propriedade, gente, não tem muito que ficar filosofando, não. Você tem que entender que isso é real, que isso aqui funciona, tá? Vamos lá. Eu tenho um A elevado a M e um A elevado a N, eu posso fazer o seguinte, já que a base é igual, eu somos expoentes, CA, M mais N. Tá bom? Nada muito complicado, né? 4. A elevado a zero é igual a 1. Y. Chama zero de M mais N. Ok? Quer dizer, M menos N, né, galera? Quer dizer, M menos M, né? Olha que interessante, o professor já está fazendo maluquice. Tá? Um número menos ele mesmo dá zero, né? A gente viu isso numa aula anterior, numa propriedade. Então, vamos reescrever o A elevado a zero como sendo um A elevado a M menos N. Nós vimos aqui pela propriedade qual? Pela propriedade 3, que isso aqui, quando eu tenho uma soma aqui, eu posso abrir esse cara, né? Vai ser AM vezes A menos M. Nós vimos pela outra propriedade que quando você tem um cara elevado a um número negativo, é 1 sobre ele positivo. Isso é AM vezes 1 sobre AM. Bom, nós vimos também na aula de fração que quando eu tenho um produto de fração, eu penso que aqui tem 1, né? Eu faço o produto de cima e o produto de baixo, né? O produto do numerador, que é AM, o produto do denominador, que é AM também. Alguém sobre ele mesmo. Não. Tá? Tão simples quanto. Tá vendo? Vocês são demais. Vamos lá. 5. Quem que é 5 mesmo? Vamos lá. Pode ser um AM vezes um BM. Isso aqui, ó, quando os expoentes são iguais, eu posso fazer o seguinte, ó, isso é um AB elevado a M, tá? E a sexta, se eu tenho a raiz de um A elevado a N e uma raiz emésima, eu posso escrever isso como uma fração, sendo A N sobre M. Tá bom? A decorebinha aqui que eu sempre lembro é quem está por dentro da raiz está por cima, quem está por fora da raiz está por baixo. Tá bom? Bom, era isso que eu queria falar com vocês sobre propriedade de potência. Vamos ver aqui o que a gente mais pode falar antes de chegar nos logaritmos. Bom, posso falar de radiciação agora. Vamos para as nossas hipóteses aqui, ó. Tome o A e B real, pertencente aos reais. Nossa, ficou muito colado aqui. Pertencente aos reais. Positivos, tá?
Esse maisinho aqui quer dizer que é os reais positivos. São os reais maiores ou iguais a zero. E pega um n também, aonde esse n é natural, tá? Vou começar pelos naturais. Bom, eu afirmo que existe um b elevado a n igual a a, tá? O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo o seguinte, que o b é a raiz enésima. É a raiz enésima de a. O a é o radicando. E o n é o índice. Bom, vamos pensar no exemplo. Eu sei que a raiz terceira de 8 é igual a 2, pois 2 elevado à terceira é igual a 8. Aqui o 2 é o b, é a raiz enésima, o 3 é o índice e o a é o radicando. Tá? Só comecei daqui e fui para cá. Tá? Dá no mesmo. Uma perguntinha para vocês. O que é a raiz quadrada de um quadrado? O que dá uma raiz quadrada de um quadrado, hein? A raiz quadrada de um quadrado. Isso aqui, galerinha, é um negócio legal na matemática que chama módulo. E é dado por isso aqui, ó. Módulo de A. Tá? Isso aqui é um número que sempre vai ser positivo, tá? Esse número sempre vai dar positivo. Por quê? Porque, por definição, eu vou colocar aqui uma def. O módulo de A, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser A se A positivo, maior ou igual a zero. Ou ele vai ser menos A se A for caso contrário. Se o A for menor que zero. Tá? Exemplo para vocês aqui, ó. O módulo de 2 é igual a quanto? A 2, né? Porque se o A positivo ele dá ele mesmo. E o módulo de menos 2 é igual a menos 2, né? Porque ele é menos o cara. Ou seja, ele é 2 também. Tá? Ou seja, ele sempre vai ser igual. Tá bom? Vamos agora para... Só vemos aqui a leitura, né? Tem um jogo rápido. Vamos agora para as propriedades. Vamos lá, propriedades. Vou pegar aqui. Eu tenho a propriedade 1, que ela diz o seguinte. Que isso aqui é válido, ó. Se eu tenho um AM, a raiz enésima de um AM é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Opa, vamos copiar aqui. AM, aqui é N. Só que, repara que eu posso multiplicar por alguém aqui. Um Pzinho, né? Seja um Pzinho aqui também natural. Dá isso aqui. Então, às vezes, você quer fazer alguma conta e... para fazer essa conta, às vezes fazer isso aqui ajuda, né? Por algum motivo que o vale. Então lembre-se desse sacada aqui. Tem propriedade 2 que fala o seguinte, que a raiz enésima de um produto é o produto das raízes enésimas. Tá? Vale a volta também. Às vezes você está aqui, tá, isso aqui é um N, né? Ficou meio feio esse N, mas isso aqui é um N. Aê, garoto. Às vezes você está aqui quer vir para cá, você está aqui quer ir para lá, às vezes ajuda, não sei. Propriedade. A terceira propriedade que eu quero falar para vocês é o seguinte. Imagine que eu tenho essa raiz aqui, ó, a raiz emésima de A elevado a N. Eu escrevi um 2, é N. Isso aqui é a mesma coisa que elevar N só dentro da raiz, tá? Lembra, quando esse cara está aqui, ele multiplica quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro é só o A. Então, fica
com essa carinha aqui. Só melhorar, aqui é o N e aqui vai ser o M, tá bom? E para fechar, uma quarta propriedadezinha aqui que ajuda, eu tenho a raiz pésima de uma raiz de A, da raiz enésima de A. Ora, isso aqui é a mesma coisa que a PN. Está ficando meio torta a luz aqui, vamos tentar melhorar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, galera. A raiz de... Opa, bem melhor, hein? A raiz enésima de uma raiz emésima é a mesma coisa que MN da raiz de A, tá? São propriedades aqui. Vamos pensar no exemplo que eu posso usar, ó. Digamos que eu tenho esse exemplo aqui, ó. Pensando em alguma propriedade. Eu tenho duas vezes a raiz terceira de 3. Então, duas vezes a raiz de 3. O que eu posso fazer aqui? Eu quero juntar todo mundo. Ora, posso escrever o 2 como sendo 2 a terceira. Tá? Isso aqui continua sendo 2 vezes a raiz de 3. Aí nós caímos aqui nesse caso, ó. Nesse caso aqui eu posso fazer o produto de quem está dentro. Então vai ser isso aqui, ó. 2 a terceira vezes 3 mais 3. E aqui 2 a terceira é 8. 8 vezes 3 geralmente dá 24. Tá? Isso aqui é só uma aplicaçãozinha para vocês verem que com as propriedades vocês conseguem fazer essas contas e tal. Aí depende do problema, depende do que o cara quer que você faça. Aí é mais criatividade, mas assim, conta, vocês têm que saber, conta e propriedade. Aí a criatividade é no exercício mesmo, tá? Vamos racionalizar usando o conjugado? Deixa eu apagar isso aqui, ó. O que é o conjugado, né? Eita, nós. Como é que veio isso? Nem quis fazer isso. Conjugado. O conjugado do número isso aqui vem dos números complexos. Mas basicamente é o seguinte: o conjugado ele vai ser o sinal oposto do cara que está com a raiz. Por exemplo, se eu tiver um A mais raiz de B, o conjugado dele é A menos raiz de B. Por que eu pego o cara da raiz sempre? Troco o sinal. Que aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu vou querer fazer, que é da diferença de quadrados. Lembram o que é uma diferença de quadrado? Quadrados. Ela diz o seguinte: a diferença de quadrados, ela fala que a diferença de quadrados, que é um quadrado menos o outro, isso é igual a isso aqui, ó. A menos B, A mais B, tá? Ou seja, eu quero usar vou falar tecnologia, né? Quero usar esse pensamento para resolver isso aqui e fazer a racionalização, geralmente quando tem alguém embaixo me atrapalhando. Por exemplo, racionaliza esse cara aqui, ó. 5, 3 menos raiz de 7. Tá vendo? Tem uma raiz aqui, eu quero sumir com a raiz no denominador. Como é que eu faço isso? Uai, você multiplica pelo conjugado, acabei de falar. Quem que é o conjugado aqui? Eu vou multiplicar até de verde. É o cara aqui com o sinal da raiz trocado. Então é 3 mais raiz de 7. 3 mais raiz de 7. O que vai ser esse negócio aí? Vamos lá. Como isso aqui é um produto, você cai no caso aqui, ó. É o A menos o B vezes o A mais B. Então eu já sei que dá isso aqui, ó. Ou seja, o prof errou aqui, tá vendo? Tem que prestar atenção no prof. Tipo 3 aqui, não tem nada a ver, aqui é 7.
Eita, o bicho tá pegando. Então vamos lá, tá vendo? O professor tá ficando louco já. Então em cima você faz o produto, né? Vai ser 5 vezes 3 mais raiz de 7. Qual que você distribui, não sei se vale a pena. Sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui vai ser 5, 3 mais raiz de 7. Aqui você vai ter 9 menos, esse cara aqui sempre é positivo, né? O quadrado de um quadrado de uma raiz quadrada. Menos 7. Agora a conta ficou fácil. Isso aqui vai ser 5, 3 mais raiz de 7 sobre 2. Ou seja, racionalizamos, tá? Cara, geralmente você usa isso aqui para racionalizar ou alguma outra coisinha, né? Não é nada tão sofisticado, tá? Geralmente isso aqui já dá conta de bastante coisa. Beleza? Bom, vamos pensar aqui. A gente já falou de potência, já falamos de racionalização. Vamos chegar em logaritmo. Antes de chegar em logaritmo, eu queria falar para vocês de função exponencial. Tá? O que é uma função exponencial? Função... Opa! Exponencial. É quando você tem uma AX, ou seja, quando a sua variável está no expoente. Tá? E, bom, basicamente é essa conta aqui. Na apostila de vocês tem os gráficos, não vou fazer aqui, vocês podem consultar lá, mas só para título de curiosidade. Esse aqui, ó, quando o seu A é maior que zero, vai dar um troço assim, ó. Ele vem tipo coronavírus, tá vendo? A expoente aqui, ó, pau. Aí, quando o seu A é negativo, ele rebate, fazer de vermelho aqui. O A é negativo, ó, tá? Ele vai vir lá do menos infinito. Opa. Ele vai vir lá. Não, mais fácil fazer aqui, ó. Esse cara vai vir lá do menos infinito, vai passar aqui, pau. É esse cara rebatido para cá, né? Isso aqui é A. Quando seu A, né, sua base, ela é menor que zero. E se sua base ela for, se sua base for entre 0 e 1, ela for positiva, mas ela for um número menor, opa, meio que rapaz, 1, for menor que 1, né, for entre 0 e 1, aí ele vem do contrário, ele vem aqui, ó, e vai caindo. Opa, difícil, hein? Uma coisa mais ou menos assim, mas tá muito grotesco. Deixa eu ver se consigo pegar daqui. É mais fácil usar um gráfico, né, prof? Tá na apostila de vocês, tá? Isso vai ser problema não. Ele vem mais ou menos assim e vai caindo. É por aí, tá? Então vamos falar um pouco dessa função exponencial. É isso, né? Vocês precisam saber. Agora vamos para a equação exponencial. Vamos lá. Equação exponencial. Ela fala o seguinte: você tem dois tipos de resolver esse tipo de equação, né? Ou você chegar na mesma base. Então, vou fazer de preto aqui, ó. Você tem o primeiro módulo que é mesma base. O que é a mesma base? Ela fala o seguinte: que se um A elevado a C é igual a um D elevado a C, quer dizer, não é isso não. É a mesma base, né? Então tem que ser A também. A elevado a, sei lá, D. Isso ocorre se e somente C. C foi igual a D. Tá? Ou seja, se tem a mesma base, os expoentes são iguais. Tá? Querem um exemplo?
Eu quero resolver 2x igual a 128. 128 só, não precisa, não é elevado a 8. Isso aqui implica no que? Lembra a decomposição de fatores primos? Vamos usar aqui, ó. Decomposição de fatores primos. Quero decompor 128. Então, se eu dividir ele por 2, dá 64. Se eu dividir por 2, dá 32. Se eu dividir por 2, dá 16, né? 16. Se eu dividir por 2, dá 8. Se eu dividir por 2, dá 4. Se eu dividir por 2, dá 2. Se eu dividir por 2, dá 1. Graças a Deus. Acabou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Concorda? Redução. Fatoração pelos primos. Isso aqui é lindo na álgebra. É bem bonito. Isso aqui, ó, implica que 2x é igual a 2 elevado a 7. Tá vendo aqui nosso teorema? Ó? O 2 é o A, o x é o C e o 7 é o D. Então isso aqui ocorre ser somente C, se o x for igual a 7. Tá? Aí beleza, aí digamos que você caia numa equação exponencial, onde não dê para chegar na mesma base, né? Tá. Felizmente vai ser difícil, ou você não consegue, com o que o cara te deu, chegar na mesma base. Aí você usa o que? Logaritmo, que é o tema da nossa aula, ou seja, ficamos 21 minutos para chegar no tema da aula. Olha só como o negócio precisa ter uma bagagem. Deixa eu pegar aqui. Você resolve por logaritmos, tá? Como é que você resolve isso? Primeiro, vamos pegar as hipóteses, ó. Você toma... Nossa senhora. Um A e um B pertencente aos reais positivos. E o A não pode ser 1, porque senão acabou a graça, né? Imagina, o A foi igual a 1, não vai ter graça. Então você tem... essa aqui é bonita, hein? Que o log de A na base B é igual a C. C e somente C. O B elevado a C foi igual a A. Tá? Por isso que A não pode ser 1, porque senão todo mundo ia ser 1 aqui. Ia ser uma chatice só. Então vamos lá, galera. É isso, né? B elevado a C é igual a A. Vamos lá, então. Deixa eu dar uns nomes aqui. O seu A é a base... cadê? O seu... Vamos pensar aqui quem que eu vou começar. Bom, o seu... Opa. Vou fazer um exemplo mais fácil. Exemplo, ó, melhor. O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá? Então, simples quanto esse negócio. Aí, ó, quero pegar esse espacinho aqui. Vou pegar ele aqui, ó. Quero pegar esse espacinho para fazer as consequências da definição aqui, ó. Consequências. O que essas consequências não falam? Bom, consequência 1 diz que o log de 1 na base A é igual a 0, pois A elevado a 0 é igual a 1. A segunda consequência nos diz que log de A na base A é igual a quanto, gente? A 1, né? Pois A elevado a 1 geralmente dá A. E tem uma coisa aqui interessante, que é a consequência 4, quer dizer, 3, né? O professor tá bem mal já. Ela fala que o log de 1b na base A ele é igual a um log de C também na base A. C e somente C. B foi igual a C.
Ou seja, se você tiver uma igualdade de logaritmos de mesma base, é porque os caras aqui, os logaritmando, eles são iguais, né? Pela consequência da definição. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos para a propriedade, né? Propriedade aqui, ó. Propriedades. O que essas propriedades nos falam? Bom, vamos pensar no logaritmo aqui. Você tem um quociente aqui, ó. Você tem... Começar pelo produto, vai. Você tem um logaritmo de b vezes c na base a. Isso é a mesma coisa que log de b na base a. Mais o log de c também na base a. Tá? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. B não, né? 2. Já que a gente falou do produto, agora sim vamos falar do quociente melhor. Então, você tem um logaritmo de b sobre c na base a. Nossa, ficou estranho esse c aqui. Ficou bem estranho. B, C na base A. Isso aqui vai ser igual ao log do primeiro na base A menos o log do segundo na base A. Ou seja, o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Vamos pensar aqui. Você tem um logaritmo da potência, que ele fala o seguinte. Se você tem um log de um b elevado a alfa na base a, isso é a mesma coisa que alfa logaritmo de b na base a. Essa é a famosa regra do tombo. Tá? Ele tomba ali. Vem pra cá. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais interessante pra gente ver. Bom, vamos ver um exemplo, né? Já viram aqui as nossas definições, consequências e propriedades. Nada melhor do que fazer um bom e velho exemplo. Tá? Será que ele volta? Volta. Fazer um exemplo aqui, melhor. Eu quero fazer do 3, vou fazer uma setinha aqui, ó. Eu quero calcular quanto que é log de raiz enésima de b na base a. Ora, isso aqui por definição é log de b elevado a 1 sobre e na base a, né? Lembra a propriedade. E aí esse negócio tomba, né? Vai ficar 1n log de b na base a. Tá bom? Exemplo bem simples, só para vocês terem uma noção de como se aplica isso. Agora eu queria fazer um exemplo um pouquinho mais legal com vocês. Vamos lá, limpar a tela. Eu quero calcular isso aqui, ó. Eu falo que o azão é igual a quê? Deixa eu ver aqui. O azão é igual a 1a elevado a alfa, que multiplica a raiz enésima de b. Isso tudo sobre um c elevado a beta. Tá? O que eu vou fazer aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Eu vou aplicar o logaritmo de um lado. Então vai ficar log de a. Isso vai ser igual ao log desse cara aqui. A na alfa, raiz enésima. Nossa, aos pouquinho mais. Que multiplica raiz enésima de b sobre c elevado a 1 beta. Tá? Acabei fazendo até de azul aqui, me empolguei. Bom, isso aqui vai ser igual. Vamos trabalhar aqui junto. Ó. Isso aqui vai ser o log do produto. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Isso aqui vai ser log de a
elevado a alfa mais log de B elevado a 1 sobre N, nós já vimos que isso é 1 sobre N, menos, porque aqui, tá vendo, aqui é o quociente, então esse é o produto. Isso aqui, ó, rapidinho, é a mesma coisa que a alfa vezes a enésima de beta vezes 1 sobre esse cara aqui, tá vendo? Então, é a mesma coisa disso aqui. Então, eu tô fazendo esse mais esse, como aqui é um quociente, menos esse cara, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, ó, mais uma explicação. Ó. Pensa que esse cara aqui é a mesma coisa que C elevado a menos esse cara, tá? Talvez isso ajude, porque aí você pode fazer como mais, na hora que esse beta tombar, ele toma como menos. Tá? Isso aqui é só para ver se... Opa! Para ver se melhora o entendimento. Mas a ideia é essa. Então eu fiz o produto e menos o que está lá embaixo, né, que é o quociente. Então isso vai ser log do que? De C elevado a esse cara aqui. Tá bom? Vamos passar agora todo mundo ali para baixo. Vamos passar todo mundo aqui, ó. Isso aqui é igual, vamos numa paulada só. Isso aqui é alfa log de A. Parece 2, né? Vamos fazer um alfa mais bonito. Vou tentar fazer aqui, ó. Ô, garoto. Log de A mais 1 sobre N log de B mais menos, né? Menos beta log de C. Tá? Repare que aqui eu não coloquei base, então você pode subentender que é base 10. Sempre que eu não coloco uma base, implica dizer que está na base 10. Mas como eu só usei propriedade aqui, a base não era tão importante. Né? Mas para vocês verem. Mas subentende-se que aqui é tudo base 10. Tá bom? Vamos para o próximo tema aqui, que é mudança de base. Então vamos lá, né? O que é mudança? Mudança de base. O que essa mudança de base diz? Ela diz o seguinte, ó. Vamos na definição mesmo. Eu tenho um log de B na base A e eu quero mudar para uma base C. Quero base C. O que eu faço? Simples. Eu vou fazer um quociente entre o logaritmo do B na base que eu quero sobre o logaritmo do outro cara na base que eu quero. Tá bom? Bem intuitivo, né? O log de B na base A, a mesma coisa que log de B na C, log de A na C. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse log aqui. Nossa, ficou estranho esse zero, né? Eu tenho log de 3 na base 100 e eu quero transformar na base 10. Quero base 10. O que eu faço aqui? Teoria. Não tem muito o que fazer, não. Log de 3 na base 100 é igual a log de 3 na 10 sobre log de 100 na base 10. Tá? Bom, log de 3 na base 10 eu não sei o que é, mas isso aqui, ó, isso aqui vamos fazer a conta, ó, log de 100 na base 10 é igual a x, isso implica que 10 elevado a x, faz o implica direito, vai, isso aqui implica que 10 elevado a x pela definição é igual a 100, 100 é igual a 10 ao quadrado, ou seja, x é igual a 2. Ou seja, isso aqui é log desse cara sobre 2. Perfeito? Só para vocês terem um exemplo aí e verem que a aplicação é bem tranquila. É só lembrar da teoria que tudo sai.
Bom, pessoal, essa aula foi meio longa, eu não achei que fosse demorar tanto. É isso que eu gostaria de passar para vocês de logaritmos. Aí tem vários exercícios propostos na apostila. Eu pus um desafio bem interessante lá, que vai ser feito em sala de aula quando a gente voltar dessa pandemia. Vamos voltar, a gente supera. Vamos superar tudo, meu povo. Bom, espero que tenham aprendido alguma coisa, que tenham gostado. Bons estudos a todos e a todas.